meus amigos, meu nome é Leonardo Barreto, sou professor de Processo Penal e Direito Penal aqui do ProAB. Vocês já devem me conhecer, tendo em vista as aulas que a gente ministra para vocês aí no nosso curso, no decorrer do nosso curso. Diante disso, eu fui convidado pela direção do curso a ministrar essa aula, esse vídeo para vocês, que tem um cunho preparatório no que diz respeito a te dar uma ajuda fora do conteúdo, mas uma ajuda. Que ajuda seria essa? Uma ajuda de preparação, de informação, de te dizer como você faz, o que é permitido, o que não é permitido, como é o proceder de uma prova de um exame de ordem, tá? Principalmente a segunda fase. O que acontece? A gente, ou melhor dizendo, nós professores que ministramos aulas há bastante tempo, nos cursos presenciais e até mesmo online, mais fácil presencial do que online no que diz respeito a esse contato físico, por exemplo. O que eu escuto dizer dos alunos? Eu escuto dos alunos que, Léo, eu não passei na OAB porque eu não entendi o conteúdo, não sabia o conteúdo, errei as questões. Tá, essas são as principais indagações, perdão. Agora, existem aqueles alunos que eu vejo na sala de aula que são bons alunos. São bons alunos, têm bons conhecimentos, se porta bem, se coloca bem, se pronuncia bem, é um cara que estuda, mas por que ele não passou? Essa é a indagação, por que esse aluno não passou? Ele não passou porque ele enfrenta problemas psicológicos, problemas de relacionamento, problemas de saúde e às vezes, nada disso, Léo, ele não tem esses problemas, está com uma estrutura de conteúdo maneiro, mas no dia da prova deu branco. Colou as placas, ficou extremamente nervoso e acabou levando coisas que não são permitidas e muitas vezes desconhece que não é possível usar esse tipo de objeto ou de usar um código com alguns tipos de comentários e o fiscal de prova retira o seu material da prova. Só que, ora, meu amigo, se a prova pode ser feita com consulta e você vai fazer um recurso, nada mais justo que esse recurso você possa consultar o código sim, porque a peça prática da OAB é uma peça complexa, não é uma peça fácil de se fazer, principalmente na matéria de processo penal. Tá? Então ela tem muitas complexidades, ela tem conceitos teóricos, ela tem conceitos legais, literais, e que um código cru te ajuda muito na consulta. Então você fazer uma prova dessa sem o código vai fazer com que você tire uma nota ruim, provavelmente, até pelo momento do estresse, momento do nervosismo, toda a circunstância que causou a retirada do seu material, ou até mesmo a exclusão do candidato à prova. Ora, esse vídeo que nós estamos fazendo para você, ele tem a finalidade de interagir com você, meu aluno, pois nós fomos apresentados nos cursos anteriores, né, de teoria, de segunda fase. Então, eu estou aqui hoje preparado para te dar várias dicas para a segunda fase, para que não tenha esse problema, para que o seu problema seja só o conteúdo. E aí, se a gente trabalhou um conteúdo junto aqui com o corpo docente de penal, processo penal do ProAB, na verdade, esse corpo docente com certeza deu a vocês o que vocês precisavam de conteúdo. Basta assistir às aulas que vocês estão preparados. Com mais aquele conteúdo que você tem pré-existente da universidade e o conteúdo que você pode fazer jus na consulta, não tem por que ficar nervoso, não tem por que se atrapalhar e nada vai fazer com que você seja reprovado nesse exame de OAB. Você está há 5 anos estudando, é o sonho da sua vida, você tem que terminar essa etapa. Eu quero fazer um concurso público, que faça. Eu quero fazer magistratura, promotoria, que faça. Defensoria pública, que faça. Delegado de polícia, que faça. Mas você tem que fazer essa etapa, que é o exame de ordem. Isso faz parte da sua vida. Você tem que concluir isso. E vai concluir. E eu não vou deixar que algumas circunstâncias externas à nossa vontade nos atrapalhem. Como, por exemplo, o conteúdo foi dado. Então você não pode chegar na prova e deixar o seu material ser retirado por uma falta de informação. E essa é a ideia. Então o ProAB criou
esse vídeo, criou essa iniciativa de trazer para você, aluno, uma informação. Léo, nem todo mundo vai querer assistir o vídeo porque as pessoas já leram o edital. Beleza, quem já leu o edital, tranquilo, mas tem muitas pessoas que leem o edital por ler. Quantos de vocês leram o edital da OAB? Ninguém. Quantos de vocês leram o edital todo? Ninguém. Vocês leem pontos do edital que interessam a vocês. Só que algumas coisas vocês não leem e, na verdade, passa desacreditado ou despercebido, fazendo com que você tenha um comportamento inadequado que venha a te excluir da prova e aí você perdeu um tempo de estudo. Mas eu posso fazer outra prova. Você pode fazer outra prova. Ninguém está te impedindo. O que acontece é que a preparação psicológica e conteudista que você adquiriu durante esses 3 meses de estudo para o seu concurso, você vai ter que refazer para o próximo concurso. Então, quem vai garantir que você vai ter a mesma dedicação, que você teve a mesma profundidade, absorção do conteúdo que você ora aprendeu? Você vai ter que ver tudo de novo? Você vai assistir as aulas todas de novo? Não, porque você vai achar que você já sabe. Então, acaba atrapalhando o aprendizado, acaba atrapalhando o nosso jogo. Então, eu vou trazer para você aqui alguns comentários sobre o edital, vou ler com vocês o edital, vou esclarecer com vocês o edital e vamos exaurir, terminar todas as dúvidas que vocês possam ter no que diz respeito ao que levar para a prova, ao que fazer, como se portar, de que maneira fazer uma prova. Tá? Isso é importante, vale a pena a gente interagir. Essas dicas eu falo por mim e pelos professores Samuel, Rochester e Alexandre Leopoldo, que foram nossos colegas aqui para ministrar a segunda fase da OAB, fazem parte da equipe, então eu falo pelos colegas para vocês, para que não tenhamos esse tipo de problema nessa missão, perfeito? Vamos lá, Marcelinho, joga o material para a galera e vamos tentar debater aí alguns tópicos do edital. Primeiramente, essa parte aqui é a primeira fase. É só para falar para você que a primeira fase consta, né, com esse edital, com diretrizes de questões, quanto vale as questões e quantas questões você vai ter na primeira fase do seu código, da OAB. Então, na verdade, o que acontece? Vem para mim, essa parte do edital mencionada anteriormente, ela vai trazer lá que são 80 questões, cada uma vale 1, divididas nas matérias X, 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 ou seja, tem uma matemática para você adquirir a aprovação da OAB. Tem um jogo de raciocínio lógico. Você tem que dar ênfase naquelas matérias que vão definir a sua vida no seu concurso. Não adianta você estudar todas as matérias. Você tem que estudar aquelas matérias que, de fato, vão garantir a aprovação. Como a minha finalidade é entrar para a segunda fase, eu só debati, só botei aqueles slidezinhos para você ler com calma. Tá? Se você já passou dessa fase, vamos entrar na segunda fase e vamos debater aqui a formatação da segunda fase, perfeito? Bota para baixo aí. Aqui vai falar, nesse item, da correção da prova objetiva. Como eu já falei, eu não vou dar ênfase à correção da prova objetiva, porque eu quero trabalhar essa aqui, a prova prática processual. Mas eu deixei os slides ali para vocês darem uma olhada com calma, sem dificuldade. A prova prática profissional valerá 10 pontos. Então, vamos lá. Você tem que saber o roteiro da sua prova. Se ela vale 10 pontos, como é que são feitas essas distribuições? A redação peça profissional vale 5 pontos. Acerca do tema da área jurídica, cujo conteúdo estará especificado no anexo 2. Beleza. Tranquilo. A segunda parte, que nós vamos chamar desse elemento, é composto por 4 questões práticas, cada uma com 1,25. Então, vem para mim. Vem para mim. Léo, como é que eu vou fazer a prova da OAB? Você já vai saber a matemática dela. Qual é a matemática dela? A prova vale 10, eu tenho 5 na peça e 4 questões, eu não tenho 5. Às vezes a OAB muda. Na minha época, se não me engano, a peça valia 4 e tinham 6 questões. Às vezes você tinha a peça valendo 5 e 5 questões, e agora você tem 5 e 4 questões. Então, o que você tem que entender? O exame de ordem foi evoluindo com o tempo.
né? As bancas de concurso, ora vieram fazendo as questões, uma vez anteriormente foi a CESP, agora nós estamos diante da FGV, você tinha a própria OAB que fez antigamente, enfim, você tem uma evolução da aplicabilidade desse concurso e a FGV eu acredito que foi a banca que melhor se adequou ao exame de ordem, melhor se estruturou para o exame de ordem. Ela te dá uma correlação, ela tem um site preparado para isso, ela te dá informações, ela não te deixa ficar solto e nem desavisado no que diz respeito à prova. Tá? Então eu acredito que foi uma banca que se adaptou bem ao exame de ordem. Agora, entrando na questão da sua prova, o que você tem que entender? Você tem que entender que o foco da sua aprovação é, na verdade, a peça, 5 pontos, mais 4 questões. Então você tem que saber fazer a peça e saber também que existem essas 4 questões. Então, com o desenvolvimento dos anos, poderiam ser usados livros de consulta doutrinária. Isso acabou. Hoje você pode levar o quê? O código. E quando eu falo do código, você, meu aluno, que está fazendo a prova de penal, processo penal, você entende o quê? Pô, então eu posso levar o código penal. Existem também indagações quanto a isso. Você tem que levar o código, de preferência. Leve pouco material, cara. Nada de muita coisa. Leva pouco material. Leva o código 3 em 1. O código 3 em 1, por exemplo, da Saraiva, eu gosto dele por quê? Porque ele é um código que é razoável, o tamanho não é um tamanho pesado, não é muito leve, porque é importante na nossa matéria de penal e processo penal que nós tenhamos acesso às remissões dos próprios artigos, que os artigos mencionam. Não sei como é que você vai fazer trabalhista, não me interessa direito do trabalho, direito tributário, direito civil, não interessa. O que interessa para a gente é a nossa matéria de penal e processo penal. Essa matéria é apaixonante, as outras matérias não interessam. Aí você vai estudar quando você for fazer concurso público, quando você quiser resolver a tua vida. Agora a gente vai resolver o nosso problema. Então a nossa matéria de penal e processo penal consta em prova algumas perguntas, ou constam em provas algumas perguntas sobre as remissões, porque as remissões muitas vezes declaram inconstitucionais os artigos que nós estamos lendo. Então, muitas vezes você vai, por exemplo, no Estatuto do Armamento, Lei 10.826/03. Né? Esse Estatuto do Desarmamento, ele joga lá no artigo 14, parágrafo único, que o crime de porte ilegal de arma de fogo, por exemplo, que está regulado no caput, o parágrafo único fala o seguinte: esse comportamento é inafiançável, salvo se a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Então, você lê isso. Só que na remissãozinha, embaixo do parágrafo, essa remissão menciona que esse parágrafo é inconstitucional. Então, o que acontece? A prova pode te dar um exemplo prático do cara armado, de uma arma de fogo registrada em nome do agente, e pergunta se é inafiançável, ou nas dissertativas, ou na própria peça. E você lendo o código, você vai ler ali o parágrafo único e vai achar que é. Só que não vai ter a remissão, dependendo do código que você esteja levando como consulta. Se for aqueles códigos pequenininhos, eles, por serem muito pequenininhos, compactos, eles não trazem as remissões. Então, eu não quero que você traga o código pequenininho e não quero que você leve o vadimeco. Aquele vadimeco é para atacar nos outros, entendeu? É para jogar nos outros, é quase crime, aquilo é quase arma. Eu quero que você leve uma coisa que resolva a sua vida. Você vai fazer uma prova, você tem que facilitar a sua vida, não dificultá-la. Então, aquele códigozinho da Saraiva 3 em 1 é bom porque ele traz as remissões e tem também o acesso do direito constitucional. Ora, Barreto, nós penalistas e processualistas, nós temos que abraçar a Constituição porque ela resolve muito os nossos problemas penais e processuais penais. Então, a gente não pode deixar de ter acesso à Constituição. Então, quando eu falo Código Penal, Processual Penal e Constituição. Indicação para você, Código 3 em 1 da Saraiva. Por quê? Porque ele vem com as remissões, é um tipo de código que eu gosto. É fácil de ler, fácil de manusear, traz as leis principais para vocês na forma de leis extravagantes, tá? Então, acho que vale a pena você debater esse assunto. No que diz respeito à prova, as bancas vêm evoluindo como é que se diz? A correção. Então, amigo, é de grande relevância que o examinador, o que ele leva em consideração quando você responde? Ele leva em consideração a adequação da resposta à pergunta,
Fundamentação da resposta. Então, você está fazendo uma prova jurídica, você tem que fundamentar de maneira correta. Então, quando for falar, eu quero falar do furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo, imaginemos que isso seja abordado na sua prova. Você tem que falar artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º. Ou seja, que é o furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo, inciso 1º. Então você não bote lá de acordo com o artigo 155, não é. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não é artigo 155. Você está com código, o examinador te deu a condição de usar o código. Então por que tu não faz uso dela? Mas eu fiz, Barreto, eu olhei lá o código, eu olhei lá o artigo. Não, se você tem um artigo, cara, para de ter preguiça. Então, não pode ter preguiça. Fundamento correto. É o furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo? Então, beleza, é artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º. Mas você sabe de cabeça que você sabe porque você dá aula. Não estou mandando você saber de cabeça. Eu estou te dando o código. Então, se você tem o código, lê o conceito e fundamenta o conceito. Para de preguiça. Porque essa preguiça rabisca perda de ponto. Outra coisa importante. Tem aluno que começa escrevendo na frase do início, vai até o final certinho. Tem aluno que come espaço, né? Ele, por exemplo, deixa eu te falar, bota aqui para baixo, Marcelo. Ele faz isso, ó. Imagina que a prova tenha... Imagina que o caderno seja isso. Ele começa escrevendo aqui, aí ele faz assim... Ele faz isso, entendeu como é que está falando? Ou seja, volta para mim. Ele não cria na folha de resposta uma formatação adequada. Então, ele não tem uma formatação adequada para uma peça jurídica. Ele não pode escrever dessa forma, pela metade. Ele tem que ir até o final da linha, exatamente como manda o figurino. Não pode ter essa preguiça. Isso perde ponto, porque é perda de formatação. Bem como português errado é inadmissível. Agora, faça com que você tenha o devido entendimento do que eu quero te falar. Preste atenção. Como é que é feita a correção dessas provas? Isso talvez ninguém tenha te explicado. Essas provas são direcionadas para alguns professores que fazem parte de uma banca. Exemplo, nós temos 5 professores de penal e processo penal. Cada professor desse vai ter um montante de provas para corrigir, mas muitas provas para corrigir. Vai ser dividido por professor. Então, é provável que o professor que corrige o bloquinho A tenha uma formatação, um esqueleto de entendimento para todos iguais. Só que cada um interpreta um pouco o seu esqueleto da maneira que quer. Então, vai muito da boa vontade. Por exemplo, quando você corrige 1000 provas... e saiba que a OAB é muito mais que isso, tá? Quando você corrige 1000 provas, você tem que entender que as primeiras correções, elas têm um nível de adaptação e de boa vontade diferente das últimas. Boa vontade em que sentido, Barreto? De cansaço mental, de estresse. Então, o que acontece? É importante que você entenda que a sua letra tem que estar legível, porque pode ser que seja a primeira prova, pode ser que seja a última. E se o examinador não quiser ou não estiver entendendo, ele vai zerar. Tá? E muitas vezes nós perdemos pontos justamente por causa desse conceito. Beleza? Dentre outros nós vamos falar agora. Então, por exemplo, é um outro bizu. Prova se treina. Tá? Me perdoe os pedagogos. Pedagogos vão falar que pedagogia é passar o conhecimento. Enfim, eu já sou específico. Eu sou professor de concurso, sou professor de OAB. Eu quero fazer você passar. Não me interessa se você vai ter um conteúdo absurdo sobre o assunto. Eu quero que você passe, resolva esse problema na tua vida, porque eu já vi muitos alunos ruins de faculdade passaram na OAB no sacrifício porque estudaram com a notinha baixa e logo após viraram juízes, porque resolveram estudar muito mais na vida e a nota da OAB, gente, não vai fazer você passar para juiz, nem vai fazer você não passar. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, resolve essa etapa. Resolve essa etapa. Então, tem que saber fazer a prova, saber construir a prova, saber
que a prova se treina. Então, por exemplo, você vai fazer uma uma segunda fase, que você tem 30 linhas para responder cada pergunta. 30 linhas. E a peça, Léo? 5 folhas. 5 folhas de 30 linhas, cada uma. Então, por exemplo, você tem 5 folhas para fazer a peça. Léo, eu nunca fiz uma peça. O seu professor vai ter que pegar essa peça, dá para você fazer uma vez, no formato da prova. Você, sabendo que ela tem esse roteiro, o que você faz? O bom candidato faz. O bom candidato, ele se prepara antes. Ele prevê como é que vai ser o desafio dele. Ele antevê como é que vai ser a batalha. Ele não pode ir para a batalha indo de peito aberto. Ele tem que já estar mapeado, todas as suas regras, as suas táticas de batalha. Exemplo, ele tem que ir para a prova da OAB com um treino premeditado, ou seja, ele já tem que ter feito pelo menos 3 a 4, eu digo 5 peças, porque você não tem o hábito de fazer peça. Você tem que fazer essas 5 peças anteriormente, para quando chegar na prova você se adaptar ao tempo. Porque o que faz a tua letra ficar feia? Falta de tempo. O que faz você errar a questão? Desconcentração por falta de tempo. Muitas vezes o aluno está fazendo a peça, demora 3 horas e meia para fazer a peça. Aí quando olha para a prova, e falta mais 4 questões. Caramba, tem que fazer rapidinho. E aí erra. Isso aconteceu contigo? É. Então, o que aconteceu com você, eu já sei, cara. Porque não mudam os erros dos alunos. São sempre os mesmos. Porque são erros passíveis de qualquer pessoa. Tá? Então, por exemplo, você tem que ter esse treino. Você tem que ter esse treino premeditado. Tá? Isso é fundamental para o seu sucesso. Então, quando você vai para a prova, o que você faz? Eu aconselho a você perder 2 horas e meia na peça, mais 2 horas e meia nas questões. É o que eu aconselho. No máximo, 3 horas na peça. No máximo, 3 horas. Passou de 3 horas na peça, complicou para as questões. Porque as questões não é para você responder em 2 linhas. Ela tem 30. Entendeu? Então, o examinador, muitas vezes, ele quer que você demonstre conhecimento. Como ele quer, às vezes, perguntar uma coisa simples. Se ele perguntar uma coisa simples, você responda de forma simples. Beleza? Então, esses bizus são importantíssimos. Bota para baixo. O caderno de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova prática profissional, devendo obrigatoriamente ser devolvido ao fiscal na aplicação do término da prova. Perfeito. Esse ponto aqui é de fácil entendimento. As provas práticas processuais deverão ser manuscritas e letra legível. Olha lá. O edital já está falando para você. Ah, mas isso aí acontece? Acontece, mas se não tiver com a letra legível, o cara não vai ler, vai zerar, vai ficar de má vontade. Ficando de má vontade, vai fazer com que você perca ponto. E o que faz a tua letra ficar legível? Ou você tem letra feia, igual a minha, desde o início, que tem que fazer caligrafia, eu sei disso, que a minha letra é horrorosa, eu tenho que fazer caligrafia, ou você fica com a letra feia porque você perde tempo e está nervoso com a prova, ou seja, falta de controle do tempo. Então é importante você ter o controle do tempo. Com a caneta esterográfica de tinta azul ou preta, então não me venha com coisas que não são dessa formatação. A prova está mandando ser caneta azul ou preta, então vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então caneta azul ou preta esterográfica, não venha com anotaçãozinha nela, facilita a sua vida. Tá? Léo, posso levar mais de uma caneta? Deve, leve 2, leve 3, porque essas canetas, elas falham no meio da nossa vida. Você já percebeu já? Quando tu quer assinar um papel de pão para dar para qualquer pessoa, ela escreve que é maravilha, escreve tudo, joga tinta, borra o papel, isso é até mais tinta do que deve. Aí tu vai fazer uma prova, vou pegar a canetinha, não vou fazer a marca não, né? Mas vou pegar a canetinha esterográfica azul. Aí quando você vai escrever, ela falha, aí você pensa, por maldição, tá acontecendo as coisas para me irritar na prova. Tudo vai te tirar a concentração. Então o que você faz? Leva 2, 3 canetas. Esteja preparada para o erro. Esteja preparado para esses probleminhas na nossa vida. Então traga 2, traga 3. Ah, falhou? Ah, se ferrou. Ah lá, vai falhar quantas vezes quiser, que eu tenho várias canetas. Então você tem que suprir essa necessidade. Então não venha com uma.
Se bobear, traga pelo menos 3, porque essas canetinhas falham. E quanto mais você escreve, mais ela falha, ainda mais nesses momentos, né? Aquela chamada lei de Murphy, já viu? Naquela hora ela falha, aí você sai da prova, fez tudo errado, perdeu tempo, falhou, perdeu a prova. Aí você sai, vai escrever alguma coisa, qualquer lugar ela funciona, que é maravilha. Aí você fica, pô, isso aí já é raiva, já tem que dar raiva. Tá? Então, ou seja, não dá mole para isso. Bota para baixo. Perdão, estou um pouco gripado e aqui está frio, estou com vontade de espirrar absurda. Então, olha lá, o examinando receberá nota 0, olha que maneiro, nas questões da prova prática profissionais, em caso de não atendimento do conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não determinado no subitem anterior. Então, vem para mim, amigo. Então, a primeira coisa, a resposta tem que ter adequação com a pergunta. Você não pode viajar. Não pode viajar, tem que ter adequação com a pergunta, tá? Tem que ter a fundamentação adequada. Por quê? Porque você pode levar o código, tá? Você não é obrigado a saber de cabeça, não é uma prova para juiz, defensor público, promotor público, delegado. Você pode consultar. Então, se tem consulta, que consulte de forma direita e fundamente de forma adequada. Tá, beleza? E se tiver com as letras fora desse compasso, é 0. Se ele não entender, é 0. Se tiver fora de adequação, é 0. Entendeu? Então, toma cuidado com essas coisas que fazem com que a sua nota perca pontuação. Então, responda o que está sendo perguntado, não inventa. Se o examinador quiser saber sobre o concurso de pessoas, fale sobre o concurso de pessoas, não fale sobre outras coisas que te levaram a entender. Não faz isso. Por quê? Porque você perde ponto. Responda o que está sendo perguntado. Perfeito? Bota para baixo. Para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular o texto com a extensão máxima definida na capa do caderno dos textos definitivos. Olha lá. Para as questões práticas, a extensão máxima do texto é de 30 linhas. Então, vem para cá. No que diz respeito à prova, cuidado com rascunho. Rascunho é maneiro? Por exemplo, eu não tenho hábito de usar rascunho. Por quê? Porque eu me embolo no tempo se eu for usar rascunho. Então, tem pessoas que conseguem escrever rápido, usa o rascunho e depois passa limpo. Tem pessoas que não se adaptam a isso. Então, o que você tem que fazer? Treinar para, na hora da prova, ter um raciocínio lógico direto aplicado ao conceito. Por quê? Você não deve rasurar, não deve riscar, não deve rabiscar a prova, não deve botar sinal na prova. Você não pode identificar a tua prova, cara. Porque, às vezes, na rasura, você bota 2 pontinhos e aí você identifica a prova. Então, isso é uma prova de concurso, ainda mais com esses meios de fraudes aí cada vez mais desenvolvidos, e como é uma pessoa que vai corrigir, não pode haver identificação. Léo, se fosse um sistema que fosse corrigir, menos pior, porque aí esses pontinhos não iriam estar identificando a tua prova, porque o sistema não iria ler. Então é mais fácil você fazer uma prova, ter uma correção honesta, vamos lá, de uma prova objetiva. Por quê? Porque ele passa aquilo num sistema de leitura. Então é difícil você identificar a prova. Ora, já uma prova profissional prática pode ser identificada. Então o examinador não quer que tenham formas de identificação da sua prova. Beleza? Bota para baixo. Então, logicamente, se ela bota um limite de 30 dias, de 30 linhas, é bom que você não ultrapasse, né? O examinando deverá observar atentamente a ordem de transcrição de suas respostas quando da realização da prova prática profissional, devendo iniciá-la pela redação de sua peça profissional, seguida das respostas às 4 questões práticas. Aquele que não observar o número máximo destinados à redação e das questões práticas receberá nota 0. Então, olha só, aquele que não observar o número máximo de páginas destinadas à redação, o que é isso? O cara começa a fazer uma folha, entra na outra, invade a folha da outra resposta. 0. Sendo vedado, olha lá, qualquer tipo de rasura ou adulteração na identificação das páginas pelo examinando, sob pena de eliminação sumária do exame. Lógico, né?
quando da realização das provas práticas profissionais, caso a peça processual ou as respostas das questões práticas exijam a assinatura do candidato, isso é muito comum, tá? Na prova do OAB você sabe disso. O examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado, 3 pontinhos. Ao texto que contenha outra assinatura será atribuída nota 0, por se tratar de identificação do candidato. Então, vem para cá. Muitas vezes, nas épocas anteriores, sempre foi comum a OAB pedir a peça, tá? E pedir para você assinar. Só que, o que acontecia? O aluno, por exemplo, Leonardo Barreto, assinava lá, Leonardo Barreto Antunes. Só que eu não posso assinar, primeiro, o examinador botava aquilo para você cair de cara. Por quê? Você não pode assinar, porque tu não é advogado, cara. Se a peça é de advogado, como é que tu está assinando? Tu não é advogado, mas eu sou o candidato à prova. Você é candidato à carteirinha da OAB, você não é advogado, tu não pode assinar a peça. Se é uma peça prática que está te cobrando conceitos práticos, jurídicos, legais de uma peça processual, tu não pode advogar, cara. Tu não pode assinar, perdão. Muito menos de botar número de OAB, porque tu não tem OAB. Então, olha só, quando ela pede o advogado, não escreva o teu nome também, porque eu não estou pedindo para escrever o seu nome. O examinador não quer saber o seu nome está lá na capa da prova. Ele quer que você escreva, se ele botou que o advogado é Joãozinho das Couves, você repete Joãozinho das Couves. Se ele botou lá que a OAB do Joãozinho das Couves é 0011, você bota 0011, porque vai ser isso para todo mundo. Então não vai identificar a prova. O que eu não quero é que você assine e bote numeração. Perfeito? Se ele manda você colocar a condição de advogado, o que você faz? Você escreve a palavra advogado, 3 pontinhos, igual está no edital. Ah, mas peraí, você tirou isso da tua cabeça que tem que ser advogado 3 pontinhos? Se eu quiser botar advogado 4 pontinhos, bote o que tu quiser, filho. Só que o edital manda botar advogado 3 pontinhos. Então, se ele manda botar advogado 3 pontinhos, você bote advogado 3 pontinhos. Não evita, ou melhor, não crie problemas. Não deixe o problema tomar conta de uma boa prova, de uma boa psicologia, de uma boa nota para você, cara. Tá? Então toma cuidado com isso, não perca ponto bobo na prova. Se você acerta a peça inteira, eu não admito que você perca ponto, porque você assinou. Tu não pode assinar, cara. E o edital está falando, ainda está falando como deve ser feito, não está falando que não pode, está falando que não pode e como deve ser feito. Esse edital, como ele é bom, ele é até explicativo. Entendeu? Vamos lá, bota para baixo. Na elaboração dos textos da peça profissional e das respostas às questões práticas, o examinando deverá incluir todos os dados que façam necessários, sem contudo produzir qualquer identificação. Olha só, o examinador não quer identificação. Assim, se ele constar município, você bota município. Se ele botar data, você bota data. Se quiser advogado ou OAB, essas informações que podem estar, vem para cá, Marcelo, previstas no edital, que você coloque a palavra município, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Não bota informação. Se a questão falar que o município do Rio de Janeiro, que a data é dia 2/3/2000, se a prova informar os dados, você bota os dados. Se a prova informar que o advogado é Joãozinho, você escreve que o advogado é Joãozinho, porque todo mundo vai se identificar como Joãozinho. O que o examinador não quer é que você fale assim, olha só, amigo, tu vai corrigir a prova, mas eu botei no município lá Bahia. Bahia, município, Bahia é estado. Mas eu errei ali para você saber que sou eu mesmo, só para poder identificar minha prova. Ou então botei município de Niterói. Ah, Niterói, Niterói, né? Tá beleza, então tá. Então você já vai saber que Niterói com ano 76. Então dificilmente alguém vai botar Niterói 76. Então, ou seja, eu estou identificando a minha prova. Não se admite isso. Nem por erro você errar de sacanagem para também identificar. Então aqui o examinador já falou, não escreve quando não tem que escrever. Bote o município, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos. Beleza? Bota para baixo. As questões de prova prática profissional poderão ser formuladas de modo necessariamente que a resposta reflita sobre a jurisprudência pacificada dos tribunais. Então você não tem que ficar com dúvida, porque você estudou, você teve aula com excelentes professores, você sabe mais ou menos o que é pacífico e o que não é. Então você tem que responder o que é pacífico. Então, peraí, vem para mim. É comum
nos concursos aí afora, você ter, mas para a Defensoria Pública eu sustento uma tese, para o Ministério Público eu sustento outra tese. Você sustenta até teses minoritárias. E na OAB você pensa, então como OAB eu vou sustentar a minha tese de advogado. O que é melhor para o advogado? É a tese que só eu acho que é, eu e o Pedrinho. Ou seja, uma tese minoritária. O edital está falando que serão cobradas teses pacificadas dos tribunais superiores. Ou seja, conceitos que nós vamos entender que requer uma aceitação razoável, né? Porque pacificada pelo português é até claro, já está definido que comportamento é esse. Então não sustente teses minoritárias por serem essas teses melhores para você, para o advogado, ou seja lá para o caso concreto. Se a peça está falando que está cobrando jurisprudência pacificada. Se não, recurso na cabeça. Recurso na cabeça, indefinindo questão, causando prejuízo para o examinador. Lembre-se de uma coisa, se você é examinador, você não quer ter recurso, cara. Porque já vai te estressar a corrigir um monte de peça. Se você corrigir um monte de recurso, está só atrapalhando, cara. Então tu vai fazer uma prova de uma maneira que a realização dela seja menos conflitante para todo mundo. Porque vai ser bom para o aluno e bom para você que está corrigindo a prova. Entendeu por quê? Bota para baixo. Serão considerados documentos de identidade? Aí são coisas bobas que você tem que levar, né? Porque você tem que ter documentos de identidade. Então facilita a tua vida e leve estes documentos de identidade, tá? Que estão mencionados aqui. Tá? Beleza? Não leve nada que não seja o que está mencionado aqui para você não ter problema. Por exemplo, só pode levar a identidade. Vem para cá, Marcelo. Mas eu levei um outro documento porque para mim também é identidade. Para que você está fazendo isso? Você está dificultando. Exemplo, eu dou um exemplo de uma prova que teve de delegado no Paraná. O edital falava, sabe o quê? Leve documento de identidade expedida pelo órgão de secretaria do governo, da sua localidade, com foto. O que ele está mandando levar? Aquela identidade verdinha. Aí um monte de candidato levou a identidade do quê? Da OAB. Por quê? Porque a nossa OAB é a nossa identidade. Foi fazer o concurso para delegado no Paraná. O que aconteceu? A pessoa da prova vetou a realização das provas para esse candidato. Por quê? Porque tu não levou o documento que a gente pediu no edital. Você levou o documento de identidade que você quis levar. E aí o que aconteceu? Mas eu tenho direito, porque a OAB é uma carteira de identidade, igual a todas as outras, é a nossa identidade. Mas ele ficou brigando na hora da prova. Cara, você estudou a tua vida inteira para passar nesse concurso. Às vezes era o concurso da tua vida. Sabe o que aconteceu? Não fez a prova. Vamos entrar com mandado de segurança. Você pode entrar com mandado de segurança, você pode entrar com ação na justiça, você pode pedir devolução do dinheiro, você pode fazer um monte de coisa. Resolveu o teu problema? Não. É isso que eu estou falando para você. Tá? Então, o edital é a lei do concurso. Você tem que ler, cara. Você tem que ler. Ou é a lei da prova, já que a OAB você não vai chamar como concurso público, mas você tem que... É uma prova. Então, você tem que ler a lei que regulamenta a prova que você vai fazer. Bota para baixo. Caso o examinado esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas documento de identidade original por motivo de perda, roubo, olha só, deverá ser apresentado documento de cópia autenticada ao que se equipara a impressão do registro. Vê que ela te dá várias possibilidades, várias. Tá? É quase que impossível tu não ter uma delas, que ateste o registro de ocorrência em órgão policial. Então, se você não tem o documento, não vai sem. Pelo menos, cara, para a delegacia de polícia, registra e traz a cópia autenticada. Não serão aceitos como documentos de identidade. Então, olha aqui, não serão aceitos, certidão de nascimento. A certidão de nascimento não é identidade. CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista, olha lá, modelo sem foto, carteira de... o cara da carteira de estudante, que ele pega de caosinho lá, que às vezes nem está mais estudando, mas quer pagar meia entrada, né? Então, olha só, sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis. Às vezes você tem aquela... Vem pra cá que isso que eu quero falar. Às vezes você vai na micareta, bebe igual um porco, a tua carteira de identidade cai na água podre.
Tá entendendo que eu tô falando de água podre, né? Aí aquela água vai ficar toda suja, imunda, e fica aquela carteira de identidade horrorosa. Você já conheceu aquela pessoa que você pede documento, a pessoa vem com aquele documento tudo rasgado, aquela certidão, acontece muito certidão de nascimento, toda rasurada, remendada, toda cacarecada, embolada. Mas, pô, meu filho, você vai apresentar isso, cara? Pô, você tá... Outro dia, o cara apresentou uma certidão de nascimento para mim, eu perguntei assim, pô, meu filho, você tem quantos anos para ter essa certidão de nascimento desse estado? Pô, 225 anos, né? Pelo menos você tem que ter, né? Porque para apresentar esse documento, desse jeito, então não vai fazer a prova. Então facilita, beleza? Põe para baixo. Durante a realização das provas, não será permitida a utilização de máquinas calculadoras. Então, de novo, importante, porque está falando que não será permitido anotações similares, que não for expressa e permitida como quaisquer de materiais relacionados no item e tal. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Durante a realização da prova prática profissional, será permitida exclusivamente a consulta de legislação, súmula, enunciado, então, olha só, isso será permitido. Vem para mim. O que eu estou querendo dizer para você, cara? Você vai levar o código 3 em 1 da Saraiva. Ah, mas eu podia levar outro código? Não. Mas eu podia levar... Não, não pode levar nada. Você levar o 3 em 1, que é esse códigozinho. Um códigozinho cru. Sabe o que é cru? Cru. Não pode ser código anotado, não pode ser código interpretado, não pode ser código comentado, não pode ser código que te dê nenhum entendimento diferenciado que as outras pessoas não terão. Você tem que igualar essas pessoas, ou seja, a consulta é permitida para o código cru. Então, se o código cru faz remissões, você pode ler? Lógico, está no código, você vai fazer, não, eu só vou ler só artigo, a remissão não posso ler. Nossa, eu vou ter que tapar o olho, não posso ler remissão porque é proibido. Não vai fazer a prova assim. Né? Então, se você está com o código cru pode, a remissão pode. A súmula pode? Pode, porque a súmula está dentro do seu próprio código. Anotações do próprio código que estejam lá, pode ser usado? Pode, dentro do código cru. Então, como eu estou falando para você, então, enunciados, coisas do gênero, que durante a prova prática será permitida exclusivamente a consulta à legislação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Legislação está abordando. De preferência, leve tudo cru. Nada que faça comentário a nada. De preferência, não embola a tua vida, facilita. Bota para baixo. Legislação com entrada em vigor após a data da publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriormente não serão objeto de avaliação das provas, assim como não serão considerados para fins de correção das mesmas. Ora, lógico, né, tudo e qualquer coisa que tenha sido anexada posterior ao edital não tem nexo você levar e também não tem nexo ser cobrado na prova. A utilização de aparelhos telefônicos é vedada, lógico, até porque senão ficariam pessoas que vem para mim, pessoas que não sabem o conteúdo na prova, como é que elas ficariam? Ficariam no WhatsApp, né, naquele vício maldito do WhatsApp, porque nem na hora da prova a pessoa larga aquilo. Aí você está fazendo a prova, vai aquele barulhinho, atrapalhando todo mundo. Por quê? É o vício nessa porcaria desse videozinho. Então, logicamente, graças a Deus, o edital proibiu até para não ficar de treta, tá entendendo, né? Caôzinho para questãozinha. Bota para baixo. Mesmo que tenha terminado a prova, não poderá utilizar qualquer aparelho eletrônico. Olha o trauma, isso é trauma para você. Ficar sem usar o telefone celular muito tempo, olha que maneiro, eu não tô nem aí para isso. Agora, essas pessoas vão ficar com problema, porque elas vão ter que andar pelo prédio inteiro da prova sem poder usar o seu maldito aparelho telefônico celular. Principais proibições, olha aí, toma cuidado, terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do certame quando for surpreendido dando ou recebendo cola. Auxílio se chama cola. Tá? Eu sou penalista, nós somos penalistas, então nós somos um pouco mais favelados. Favelados em que sentido? Temos um espírito de favelado. Então o nome disso é cola. Utilizar-se de livros. Não pode livro de doutrina.
Ah, não pode dicionário, não pode nota, não pode impresso. Ah, peraí, mas eu li, vem pra mim, volta. Eu vi uma decisão na internet maneira, eu tirei cópia, imprimi, botei no meu códigozinho, na minha folhinha por dentro. Sabe aquele esqueminha que tu tem no colégio, tu abre o código assim, bota aquela folhinha dentro e você usa ali? Lembra disso? Não pode, cara, não pode nada. Pode o código cru, com as referências dele, ponto. Bota pra baixo. For surpreendido com aparelhos, aí é sacanagem, né? O cara tá de Walkman, notebook, laptop, isso aí, cara, MP3, ainda bem, não precisa nem falar disso, eu não vou nem falar. Ah, isso aqui é maneiro, ó. Fazia prova da OAB, olha o futuro advogado, de óculos escuros, ou de quaisquer, chapelaria, chapéu, boné e gorro. O gorro é maneiro, né? Porque imagina o cara fazendo prova de gorro, isso aí tá com cara de criminalista mesmo, né? Ressalva as brincadeiras, abre aí a imagem. Pô, porque isso aí tá querendo fazer prova pra virar provavelmente bandido, né? Pra fazer uma prova de gorro, igual a um ninja lá, pá, todo mundo olhando pra ele, pá, eu tô de boné, sinistrão, pô, você tá de sacanagem, né? Não precisa nem comentar, baixa. Bota pra baixo. Faltar com devido respeito, fizer anotações, informações, não entregar as provas, afastar-se da sala a qualquer tempo, enfim. Não é permitido aos examinandos destacar as folhas de caderno de rascunhos, então você não pode fazer nada, você tem que entregar a prova do jeito que você pegou. Ah, mas eu não queria, o problema é seu. Se adapte à prova. Correção da peça, aqui é importante, olha só. A redação da peça profissional terá o valor máximo de 5 pontos. E cada questão, 1,25, já falei disso. Tá? Eu já falei disso com você. Então, aqui tem uma média constituída, será considerado aprovado o examinando que possuir nota superior a 6. Leal, proibido arredondar, olha só. Pontos, vedado arredondamento. Então, peraí, vem pra cá. Marcelo, solta aqui pra galera. Então, meu amigo, preste atenção. Ah, Léo, posso tirar 7? Pode, mas se eu tirar 7, eu ganho o quê? Ganha nada, não ganha nada. Você ganha aprovação. Mesma aprovação do cara que tirou 6. Então, o que você tem que fazer? Diminuir ao máximo as possibilidades de risco ou de perda de ponto que não seja de falta de conteúdo, porque a falta de conteúdo, cara, eu admito que você tenha, porque você está estudando, você não lembra, você desconhece, eu admito. Agora, você perder ponto, eu sei tudo, ou então você está com conteúdozinho amassado, espremido, porque você não teve tempo de estudar, você está com a tua pontuação na risca, 6 ali, aí quando você vai passar, perdeu um ponto de letra ilegível, lá na última questão, aí o cara perdeu porque está com preguiça de corrigir, não está a fim de corrigir, tirou teu ponto. Aí você vai para 5 ou 5,5, pimba, perdeu, tá fora por falta disso. Então o cara que sabe muito, essas perdas ele não vai praticar. É engraçado, o cara que sabe muito conteúdo, dificilmente ele erra nesses pontos. Ele na verdade tem a nota dele sempre lá para cima. O cara que não sabe muito o conteúdo, que necessita desses pontinhos, é o que geralmente vai falhar nessas abordagens. Então, letra legível, começar a escrever do início, acabar no final, português infalível, resposta correta, adequação com a pergunta e a resposta, não viajar, não enrolar, fundamentação de artigo, parágrafo, inciso, alínea, agravante, atenuante, causas de redução, causas de diminuição de pena, informar o cabeçalho, informar o recurso, teses defensivas. Na peça você começar como preliminarmente, se houver alguma preliminar a ser arguída, dos fatos, tá? Do direito e do pedido. Esse é o esqueleto, dos fatos, do direito e do pedido. Isso te dá adequação para você montar a sua historinha. Tem que estar desta forma. Caso contrário, você vai dar brecha a erro. Bota para baixo. No caso de peça inadequada para a solução do problema, considerando para este fim peça que não esteja exclusivamente em conformidade com a solução técnica indicada no padrão da resposta ou de apresentação de resposta incoerente, isso aqui é uma resposta absurda, com situação proposta ou de ausência do texto, examinando receberá a nota 0. Olha que maneiro. 0. Materiais permitidos. Barreto, o que eu posso levar?
Você pode levar legislação não comentada, não anotada, não comparada, como eu falei, crua. Códigos, inclusive, organizados que não possuam índices temáticos, estruturando roteiros de peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou qualquer comentários, anotações ou comparações. Olha só, preste atenção. Você vai levar a legislação crua, instruções normativas, índices remissivos e exposição de motivos. Tudo isso aqui, esses itens, vem para mim, fazem parte, todos esses itens fazem parte do próprio código cru. Tá? Então você não pode levar códigos, inclusive, bota para baixo, os inclusives que não possuam índice temático estruturado de roteiros de peças. Então você não pode levar roteiro de peça, tá? Você não pode fazer remissão doutrinária, jurisprudência, anotações ou comparações, tá? Então vem para mim, você pode levar, não dificulta, leva o código cru, tem acesso a súmula, código cru e remissões. Beleza? Isso é o que pode, está expresso no teu edital. Bota para baixo. Aqui. Isso aqui é muito para a Justiça do Trabalho, né? Então isso aqui são as anotações. Por quê? Porque essas anotações, simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão de artigos ou lei. Separação de códigos por clipes ou por cores. Vamos lá, vem para cá, vem para cá. Quanto a entender o edital, acho que ele já entendeu. Tá? Agora, quanto à marcação de código, o que a gente pode fazer no código? A gente pode usar aqueles post-its? Pode. Pode usar clips? Pode. Pode, em cima do artigo, você botar uma setinha e jogar o assunto para você lembrar que esse artigo está vinculado com outro artigo? Pode. Perdão. O que não pode é você escrever nos post-its, escrever assunto, que levam a entender a anotação. Você não deve botar vide artigo tal, 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 tal. Você tem que escrever o artigo tal. Você não pode botar, evite no código, bota para baixo, bota para baixo. Você botar um artigo aqui, aí logo embaixo botar outro artigo aqui, logo embaixo outro artigo aqui, outro artigo aqui. Porque, de repente, se você bota uma informação no código com vários artigos em sequência, vem para cá. Olha a mente malvada minha, olha a minha mente malvada criminalista. Tá, deve seguir numa sequência defensiva para o seu cliente na peça. Então você está fazendo assim, pô, primeiro fala desse artigo aqui, primeiro depois desse artigo aqui, depois você sustenta esse artigo, depois você bota esse artigo. Então parece que você fez um roteiro da peça se aproveitando da permissão do examinador no que diz respeito a você colocar remissões no código de artigos. Então evite roteiros, não faça roteiros porque vai perder a prova. Tá? Vai perder a prova, pode tomar. E mesmo que você não perca a prova, que se ele tome o teu material, te deu uma quebrada. Então não faça isso, só faça remissões simples, cruas. Ah, Léo, mas eu queria escrever no post-it. Queria. Para qualquer outra coisa da tua vida, você escreve. Quando acabar a prova, você compra um saco de post-it, bota no teu código e escreve, anota, bota estrelinha. Ah, eu quero botar estrelinha no código, bota estrelinha. Eu quero botar um beijinho, bota beijinho. Depois da prova. Na prova, leva o código facilita. Leva o código cru. Bota para baixo. Sem nenhum tipo de anotação manuscrita ou impressa nos recursos utilizados para fazer a separação. Tá vendo? Nos recursos utilizados para fazer a separação. Eu posso anotar? Posso. Eu posso escrever que um artigo 121 está adequado ao 129, por exemplo. Você pode fazer isso. Você não pode escrever anotações. Você pode fazer remissão de artigo, até porque o teu próprio código faz. Se você olhar para o artigo do seu código, geralmente embaixo ele vem com uma remissãozinha jogando você para outro artigo. Tá? Então isso você pode fazer tranquilamente. Agora, você não pode escrever nada, anotar nada, dar a entender que você está criando nenhuma facilidade. Bota para baixo.
Separadores de códigos fabricados por editores ou outras instituições ligadas. Vamos lá. Observação. As remissões a artigo. Olha que importante. Toma cuidado. Essa observação não é minha não, tá? Essa é a observação do edital. Não é nada disso que está aqui eu botei. Todas essas coisas que estão aqui, desse material, desse slide, foram retirados do edital da prova. Então, as remissões a artigos ou leis são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal advogado que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras da consulta prevista nesse edital, articulando a estrutura de uma peça jurídica, acabei de falar, né? Olha só, o material será recolhido sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando. Inclusive, poderá ter processos administrativos. Tá? Material, procedimentos proibidos. Então, olha só, são expressamente proibidos jurisprudências, anotações, xerox impressos na internet. Ah, peraí, vem para mim. Ah, não posso levar aquela decisãozinha da internet. Não, não pode levar não. Ah, não posso levar xerox, não. Prova no lugar de xerox. Xerox entulha. Fica, imagina, todo mundo com um monte de xerox carregando, vai ficar suando na prova, vai ficar fedendo, porque vai levar coisa pra caramba, pesado, nervoso. Você não vai nem ler, cara. Na minha época eu podia levar livro de consulta. Aí eu via pessoas com bolsas de viagem, levando aquela bolsa cansada, com milhões de livros. É engraçado, não vai ler nenhum livro daquele. Imagina numa prova você ficar lendo vários livros. Você não vai fazer uma questão, uma. O que você pode fazer, cara, é no seu código você botar os post-its que você quer botar, vamos supor, de cor verde para assuntos penais, de cor vermelha para assuntos processuais penais, de cor verde para inquérito policial, vermelha para a prova, preto para prisão, azul para recurso. Por quê? Porque quando você olha para o código, você já pega aquela pontinha e já puxa no ponto que você quer. Não fica passeando, olhando, folheando o código e se perdendo. Então as cores são interessantes para você dizer para si aonde está o assunto que você quer. Por exemplo, é importante nos estatutos, estatuto de armamento, estatuto do idoso, da criança e do adolescente. Então, quando você bota cores, você já identifica ali, lei de drogas, você já puxa a lei de drogas. Tá? Perdão, estou com muita vontade de espirrar. Código de trânsito, porque às vezes você não sabe o que pode ser cobrado na sua prova no que diz respeito às leis extravagantes. Então, como são muitas leis, muitas vezes nós temos problemas em manuseá-las, tá? Por exemplo, em achar essas leis. Então, essas coresinhas dos post-its, elas ajudam a gente. Ou com grampos de cores diferentes. Isso você pode fazer. Bota para baixo. Informativo de tribunais, livros de doutrina, dicionários, legislações comentadas, súmulas, orientações jurisprudenciais comentadas, né? Anotadas ou comparadas. Então, você pode ter a súmula crua, você não pode ter comentado. Então vem para cá. Meu amigo, o que o legislador quer? Ele quer que vocês todos façam as provas de formas iguais, ou seja, que a condição de igualdade prospere para os candidatos, que ninguém tenha uma condição de mais-valia ou de superioridade, fazendo uso de objetos que outras pessoas não poderão fazer ou não poderão utilizar. Lembre-se que o concurso da OAB é uma facilitação para a tua vida. A OAB não está querendo empecilho, ela não está querendo prejudicar você, ela está querendo que você cumpra uma necessidade que todos nós passamos por ela e que vocês vão ter que passar também para resolver essa etapa na vida de vocês. Só isso, cara. Então não faça nada que venha prejudicar você. Você tem que se lembrar que você está há 5 anos estudando para conseguir essa carteira como uma etapa de vida para evoluir na sua vida, seja como advogado, seja como profissional, seja como juiz, seja como promotor, seja como defensor, seja como delegado, seja como você quiser, até mesmo se você não quiser advogar. Mas lembre-se que você não pode fazer com que você perca ponto e perca a sua própria prova por bobeira, por coisas bobas. É o que eu digo. Você pode não passar por falta de conteúdo, por não ter tido tempo de estudar, por estar com problemas familiares, por estar com falta de tempo de adequação de estudo, em razão de filho, de uma série de coisas que nós todos passamos pela vida e nós todos sabemos que isso faz parte da nossa batalha do dia a dia. Agora, tudo isso é permitido, apesar de que não é desculpa, porque
nós não devemos arrumar desculpas para as perdas das nossas vidas. Nós temos que buscar superá-las. Todo mundo tem problema. Agora, o que é inadmissível é a gente ficar de fora de uma etapa da nossa vida por um erro bobo. Ou seja, levei a caneta vermelha. Não pode, sabe que não pode, cara. Levei livro anotado, perdi o código, fiquei sem código, então não sei o código, não vou lembrar de cabeça os artigos. Sabe que não pode. Ah, não sabia não. Sabe sim, por que você sabe? Porque está no seu edital. Beleza, meu amigo? Então, eu finalizo a nossa aula de hoje em nome dos professores de Penal e Processo Penal do ProAB, meus queridos amigos Samuel, Ruchester e Alexandre Leopoldo e aqui o Leonardo Barreto. Falo por todos e tentei melhorar e te dar informações como você deve fazer sem erros a sua prova ProAB. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.